querer ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, as últimas do Tricolor para o jogo desse domingo entre São Paulo e Juventude no Alfredo Jaconi. Análise do que o São Paulo precisa aí para chegar a Libertadores e especulações no mercado da bola do São Paulo Futebol Clube. Então, vamos embora pro vídeo. Camisa 10, mais um final de semana chegando com mais rodada do Brasileirão para a equipe do São Paulo. Nesse meio de semana, voltou a vencer, não vencia desde o jogo contra o Avaí, também no estádio do Morumbi. Naquela ocasião, uma vitória por 4-0. Depois disso, veio a final da Copa Sul-Americana, derrota na sequência, empate na rodada anterior contra a equipe do Palmeiras. E agora, finalmente, volta a fazer as pazes o torcedor tricolor com o caminho das vitórias. 3-1 contra o Curitiba. 2 gols de Jonathan Calleri e um gol de Luciano. Luciano estava buscando esse gol a partida inteira, teve gol anulado, mas conseguiu botar a bola na rede. Mas no finalzinho da partida, tomou o terceiro amarelo. E o Luciano fala que nem lembrava que estava pendurado e agora não enfrenta o Juventude na próxima partida. Não lembrei. Falei com o Nestor ali no vestiário que na hora que ele veio me deu uma chegada ali, eu levantei, eu sou estressado, eu levantei e não me saquei, mas como eu falei, o juiz, todo jogo que ele apita meu, eu comentei com os meninos ali, ele me fala que vai me expulsar, fala que vai me tirar de jogo e conseguiu. Sim, conseguiu me tirar de um jogo importante. Mas confiança total nos meus companheiros. Se Deus quiser, a gente vai ser vitorioso domingo. A equipe do São Paulo vai jogar agora então contra o Juventude, jogo fora de casa no Alfredo Jaconi. O Juventude é o lanterna da competição, franco favorito para o rebaixamento à segunda divisão. E o time do São Paulo vai tentar ser competitivo, que continua sendo, principalmente em casa. E na visão do técnico Rogério Ceni, a maioria dos jogos, o São Paulo é até melhor em bola jogada. Se você pegar todos os jogos aqui no Morumbi, em todos o São Paulo jogou dessa maneira. Talvez com exceção, por exemplo, o Corinthians, que jogou um time muito... Exceto os jogos que jogou com um time muito alternativo, e olha que hoje era um jogo com um time bem mexido, especialmente na parte defensiva, mas o São Paulo domina quase todos os jogos, em quase todos os jogos tem um número quase que o dobro de finalizações do adversário, mesmo até contra o próprio Flamengo, por exemplo. Fora de casa, eu concordo que nós não conseguimos exercer esse mesmo domínio, o que é até certo ponto natural, os times vêm mais para cima, e porque nós temos elencos e times parecidos com a grande maioria do campeonato, né? Então nós fazemos jogos, eu digo, é muito, você diz assim, o São Paulo é imprevisível, eu concordo, muitas pessoas falam que é meio imprevisível, né, o resultado do time, mas nós não temos jogos considerados que nós, ninguém aposta para o São Paulo para esse jogo, mas ninguém também entrega o São Paulo em jogos grandes, como foi, por exemplo, contra o Palmeiras, ninguém dá o São Paulo como vencido. A equipe tricolor ainda vive a expectativa de contar com a volta do zagueiro Diego Costa. Tirando isso, vários desfalques, principalmente no sistema defensivo. Voltas certas são as dos suspensos, Beraldo e Ferrarese, que cumpriram suspensão no jogo contra a equipe do Curitiba. No mais, o São Paulo deve sim ir com a força máxima, com algumas substituições pontuais por conta do cansaço. Patrick é uma das peças que é cotada a ser poupada para essa partida. Buscando a pré-Libertadores, o São Paulo tem compromisso importante neste domingo, duelo contra a equipe do Juventude. Campanha e fazendo a ressalva que eu faço mesmo criticando muito do que foi o São Paulo na temporada, sobretudo em momentos decisivos, faço a ressalva que em X rodadas do Campeonato Brasileiro o São Paulo tem menos pontos do que jogou. Essa irregularidade do São Paulo na temporada no pontos corridos, ela foi menor, por incrível que pareça, em termos de atuação. Mas fala isso muitas direto vezes mesmo. deixou escapar pontos preciosos lá no início. Não jogou tão mal, jogou várias partidas com o time reserva, na época do funil das Copas, mas para o investimento que o São Paulo fez na temporada, jogar a próxima Libertadores é um mínimo, é que nem o Corinthians. Exatamente. É um mínimo. Não é simples, porque empatou tanto no campeonato que esse um ponto, na verdade, no critério de desempate ele se esvai. Ninguém tem tantos empates nessa briga pelo G8 como o São Paulo. Se ele empatar em pontos com qualquer time, ele perde no critério de desempate, né? Então o São Paulo perdeu muito pouco no campeonato, só perdeu menos que o Inter, que o Palmeiras e que o Corinthians. É isso, né? O Flamengo perdeu mais que o São Paulo. O Fluminense, claro, perdeu mais que o São Paulo. Mas isso
por um critério de desempate. E tem uma questão diferente da temporada passada que ficou no discurso do Rogério em relação ao brasileiro, quando o São Paulo começou a embicar para baixo, que era, não podemos viver o negócio do rebaixamento do ano passado. O São Paulo em nenhum momento esteve próximo do que viveu o ano passado, que é sair da penúltima colocação, tal, não sei o quê. O São Paulo do ano passado foi mais ou menos o Fortaleza, né? Então esse ano não teve briga por outra coisa, a não ser pelo G8, né? Quando se distanciou da parte de cima. Mas, aí concordo de novo com a Marília, a instabilidade do time, ela não te dá a garantia que o time vai vencer o Lanterna em Caxias. Não dá. Porque fora de casa, sobretudo, é um time muito frágil, pontua pouco. É verdade que ganhou as 2 últimas partidas fora de casa. É verdade, Ceará e América. É verdade que é o melhor momento do São Paulo no campeonato. O São Paulo fez 3 vitórias há pouco, antes de pegar o Botafogo. Mas nada dá para você, tipo, vai ganhar do Juventude, aí ganha do Atlético Goianiense na quinta, aí recebe o Atlético Mineiro na terça, para um confronto direto. Se é um time pronto não, se é um time estável, confiável, ele faz não só as 3 obrigatórias, como ele vence o Atlético no confronto direto e vai para a Libertadores, não precisa nem das 3 últimas rodadas. Então, assim, o elenco do São Paulo é bom ponto. É verdade ele mesmo. não é completo, não tem... O elenco do São Paulo não passaria o perrengue do Flamengo, que não tinha volante na parte final do jogo. O elenco do São Paulo perdeu 5 zagueiros e tinha 2 zagueiros para jogar ontem. 5. Tinha 5 zagueiros fora. Então o elenco do São Paulo tem 3 laterais direitos, 3 esquerdos. O que mais? Aí, goleiro, nós vamos discutir. Não tem um. Agora, os que tem lá, quem escolheu Sim. não fui eu. Não tem nenhum, né? Tá bom. O rebaixamento do Juventude é virtual. O time está virtualmente rebaixado. São 13 pontos em relação ao primeiro time fora da zona de rebaixamento. Uma sequência ruim de resultados. O time tem muita dificuldade em olhar uma luz no fim do túnel. Mas uma coisa a gente tem que chamar atenção. Nos últimos 5 jogos em Caxias do Sul, o Juventude não ganhou, mas também não perdeu. São 5 empates seguidos. E contra alguns adversários até interessantes, que estão brigando ali por vaga em Libertadores. Corinthians, Fortaleza, Botafogo. O Juventude é um time que, mesmo virtualmente rebaixado, tem lutado bem em casa, né? Será que vai conseguir fazer com que o São Paulo, no domingo às 4 da tarde, tropece? O Tricolor venceu o Curitiba na quinta-feira. Tomara que não, né, conseguiu pessoal? criar o clima perfeito para fazer essa partida fora de casa, né? Um clima de confiança. O Tricolor nunca esteve tão perto de olhar de fato para a possibilidade de conquistar uma vaga na Libertadores do ano que vem. E chegar à Libertadores do ano que vem para o São Paulo é algo estratégico, extremamente importante nesse momento da história do clube. Financeiramente pode ser algo que vire esse mau momento, ou ajude a virar, pode fazer com que jogadores sejam atraídos para serem contratados na próxima temporada, algo que o Rogério tem pedido, e até algumas permanências que estão indefinidas podem acabar se definindo com essa vaga na Libertadores. O Tricolor precisa vencer para encorpar um pouco mais a sua campanha, e vale lembrar que todos os times praticamente que estão disputando com o São Paulo ali foram a Caxias do Sul e pelo menos pontuaram. São Paulo precisa vencer também olhando essa briga direta por uma vaga, pelo menos na pré-Libertadores. Jogo no domingo, às 4 da tarde, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Juventude e São Paulo. Jogo legal da rodada. Gatito Fernandes, goleiro de 34 anos de idade, cujo contrato com o Botafogo se encerra em 31 de dezembro. As negociações para a prorrogação do contrato do Gatito com o Botafogo acontecem há semanas, sem qualquer avanço. Ainda não consigo identificar se o problema é financeiro ou se o problema é de tempo de contrato. A grande verdade é que, sem esse acordo, o nome do Gatito vai sendo especulado em outros clubes. E o Gatito concedeu uma entrevista ao André Hernan, afirmando que foi procurado por Palmeiras e São Paulo. A frase do Gatito é a seguinte, abre aspas: o empresário passou para mim que teve sondagem sim, de Palmeiras e São Paulo. Mas estou focado em continuar no Botafogo. Falo publicamente que minha intenção é continuar. Então, estou esperando para ver se a gente consegue chegar a um acordo final. Como ele tem contrato só até 31 de dezembro, já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Como a prioridade é permanecer no Rio de Janeiro, no Botafogo, clube com o qual ele tem enorme identificação, esse assunto tem sido postergado. Quero contar para vocês que Júlio Casares, presidente do São Paulo, adora o Gatito. Tem no Gatito um grande goleiro. Talvez o cara que pudesse resolver o problema do gol do São Paulo depois de bastante tempo, desde a aposentadoria do Rogério Ceni. Respondendo aí a dúvida do Garrafa, se eu não estiver enganado, São Paulo joga contra o Juventude, aí é certeza. Juventude domingo fora. Na rodada seguinte do Brasileirão, São Paulo recebe o Atlético Goianiense no Morumbi e depois tem mais um jogo em casa, só que aí é contra o Atlético Mineiro. Então vamos ouvir as considerações de Rogério Ceni a respeito dessa briga do São Paulo por vaga na pré-Libertadores. Matematicamente a coisa é bem viável e o Rogério está fazendo as contas. Diz aí, Mito. Quero chegar na posição mais alta que a gente puder chegar dentro do campeonato. São praticamente hoje, né, 6 equipes do Atlético Mineiro.
até um pouco para baixo da gente aí, acho que umas 6 equipes que brigam por 2 vagas, né, numa pré-Libertadores. E a cada rodada nós vamos ter um novo parâmetro, né? Cada resultado, por exemplo, acho que tem Fortaleza e Atlético Mineiro, se não me engano, na próxima rodada, 4-7, 4-4. Depende do resultado já. O Atlético abre 6 pontos do Fortaleza, se o Fortaleza ganha, embola mais ainda. Então, assim, é um campeonato ainda que eu acho que a cada rodada nós vai se apresentar um cenário de ter 6 times, ou de alguém abandonar a briga para chegar em cima. Eu espero que a gente possa estar até o final. O que atrapalha a gente é o número de vitórias, que nós temos o menor número de vitórias de todos. Mas mesmo porque a gente precisa das vitórias mesmo, porque se não for com as vitórias nós não conseguiremos em pontuação chegar entre os 8. É o que restou para o tricolor paulista, Michele, brigar por vaguinha na pré-Libertadores do ano que vem, tentando buscar essa vaga aí no G8 do Campeonato Brasileiro. Já eu volto. Esse empate me seduz e é nele que eu vou. São Paulo 1, Que isso, Tirone? Juventude 1. Juventude 1, São Paulo 1 é meu palpite. Mas eu quero saber o seu, Arnaldo. Juventude e São Paulo. Palpita daí. Que bom, caramba. Olha, lembrando que o São Paulo empatou com o Juventude em casa no primeiro turno por 0-0, mas dessa vez na marra vence por 2-1. Juventude 1, São Paulo 2 é o meu palpite. E aí, pessoal, é hoje São Paulo e Juventude de São Paulo no Alfredo Jaconi. São Paulo que deve vir com a prova escalação, Felipe Alves, o trio de zaga Ferrarese e Luizão. Nas laterais, Reinaldo e Moreira, lembrando que o Igor Vinícius ainda está machucado. O Rafinha, por ter mais idade, jogou o último jogo também, deve ficar no banco. No meio, Nestor, Paulo Maia e Patrick. O Rogério bem que gostaria de dar mais de guardada no Patrick, mas como o Luciano tomou o terceiro cartão amarelo, ele deve ir para o jogo no ataque Éder e Caleri. Chama-se dessa vez não que veremos na Rua Bustos. Ao menos não iniciando o jogo. Vamos ver durante a partida, né? Mas é uma oportunidade de ouro, até porque o América Mineiro perdeu ontem para o Flamengo em casa, para o mistão do Flamengo. Então é uma grande chance de São Paulo conseguir os 3 pontos e passar a equipe mineira. E isso sem contar que também tem um confronto direto entre Atlético Mineiro e Fortaleza, e que pode ainda dar mais uma ajudada junto ao São Paulo aí nessa briga pela pré-Libertadores. O que o Ronaldo falou de São Paulo nunca esteve ameaçado do Z4 com relação ao ano passado. Ele tem certa razão, mas a gente sempre ficou preocupado com esses mágicos 45 pontos. Hoje São Paulo tem 44 praticamente fora, né? Então vamos ver se São Paulo hoje garante 3 pontinhos aí. Lembrando que o Juventude venceu apenas o ano inteiro 7 jogos. O ano inteiro. Sendo 2 no Gauchão, 2 na Copa do Brasil e 3 no Brasileiro. Ele só venceu Fluminense, Avaí e Ceará. Então assim, não dá para desperdiçar pontos hoje. O Juventude é o jogo da vida, até porque pode ser rebaixado ainda hoje, dependendo de uma combinação de resultados. Mas o São Paulo tem que pontuar. O empate, não gostaria, mas ainda assim pontua-se. Mas o importante seria a vitória. Vamos ver, né? Como o time vai entrar na partida de hoje. A expectativa é grande, até porque o São Paulo venceu os 2 últimos jogos fora de casa, contra o Ceará e contra o América Mineiro, e contra o Palmeiras empatou. Então assim, tem tudo para pontuar, e nesse caso tem tudo e tem que buscar a vitória do começo ao fim. Então é isso, pessoal, o São Paulo aí nessa briga, e eu vou ser sincero pra você, eu quero jogar Libertadores. Mas o time de São Paulo não tem condições. Isso aí é um caso para diretoria e comissão técnica resolverem ano que vem. Mas eu gostaria de ver o São Paulo sim na Libertadores, até porque nossos principais adversários também vão jogar. E o São Paulo sempre engrencou, sempre fez frente para a maioria deles. O que ocorreu foi uma limitação técnica no jogo contra o Flamengo, por exemplo. Mas contra o Palmeiras a gente passou para a Copa do Brasil. Então assim, renovar, melhorar esse elenco. Ocorrerão saídas, ao que parece o Reinaldo e São Paulo tinham acordado uma redução salarial, mas o que está pegando é que o São Paulo não quer pagar o valor proposto de luvas pelo staff do jogador. Então o staff e o jogador já estão conversando com o Fluminense. Acho também que já deu entre São Paulo e Reinaldo. Tá na hora de o Reinaldo
respirar os ares novos. É como o Birner falou dias atrás, o Reinaldo é a imagem do período de vacas magras de São Paulo. Não que São Paulo ainda não tenha vacas magras, não esteja de títulos, mas virou a chave. Virou a chave. E que o Rogério aí aposte mais no Wellington. E o São Paulo vai buscar um outro jogador no mercado, talvez. E com relação ao Gatito Fernandes, na minha preferência, não é o número 1. Se vier a custo zero, é um custo razoável, por que não? Mas ainda gostaria de ver outros goleiros com a camisa de São Paulo. Então é isso, pessoal. É hoje São Paulo Juventude de São Paulo. Jogo importantíssimo aí para as pretensões da equipe tricolor no Campeonato Paulista. Então veremos aí, quem sabe, mais uma vitória tricolor. Ao menos o que queremos fazer é torcer, né não? Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, um ótimo domingo a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.